Fala galera, voltamos aí com a segunda parte, né, de resolução de questões da Lei de Execução Penal. Mandar um abraço aqui para a galera lá do curso da equipe Alfa que está nos acompanhando aí nessas questões. Sem mais demora, vamos lá para a primeira questão do dia. Vamos lá. Prova de juiz, né? Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Acerca da Lei de Execuções Penais, é correto afirmar. Alternativa A. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se exclusivamente aos inimputáveis. B. O mesmo conjunto arquitetônico não poderá abrigar estabelecimentos penais de destinação diversa, ainda que devidamente isolados. C. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. D. A cadeia pública destina-se ao condenado, com sentença transitada em julgado, à pena de reclusão em regime fechado. Letra E. A casa do albergado destina-se preferencialmente ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, galera, responde aí. Já vou vir aqui com o gabarito. Foi, vamos lá. Gabarito, letra C. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado. Está lá no artigo 87, né? Lá ele fala penitenciária destina-se ao condenado, apenas de reclusão em regime fechado. Aí vem um parágrafo único, né? A União Federal, Estado, Distrito Federal e Território poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado, RDD, né? Nos termos do artigo 52 desta lei. A letra E ali, ó, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se exclusivamente aos inimputáveis. Não só os inimputáveis, como também os semi-imputáveis, tá? Tá lá no artigo 89, depois vocês dão uma lida. E aqui na letra B, o mesmo conjunto arquitetônico não poderá abrigar. Poderá sim, tá? Dá lá uma lida lá no artigo 82 da LEP. Na letra D, a cadeia pública destina-se ao condenado. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios também, tá? Depois você dá uma lida lá no artigo 102. Letra E, a casa do albergado destina-se preferencialmente ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, tá? Artigo 93. Também depois você dá uma olhada lá, tá? Vamos lá para a questão 2. Prova de defensor público. Incumbe ao Serviço de Assistência Social da Unidade Prisional a orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, vedado o contato com a vítima. B. Garantir a liberdade de culto. C. Elaborar planos para a segurança prisional. D. Colaborar com o egresso para obtenção de trabalho. E. Requerer a saída temporária para a visita à família. Tá? Então a gente responde aí o que incumbe ao Serviço de Assistência Social da Unidade Prisional. Foi, vamos lá para o gabarito. Gabarito letra D, artigo 27. Né? O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho. Tá? Então o gabarito é letra D. Vamos para a questão 3. O regime de assistência previsto na Lei de Execução Penal. Letra A. Garante assistência médica no âmbito do Sistema Único de Saúde, incluindo o tratamento odontológico, excepcionando apenas o serviço farmacêutico. B. Permite o serviço humanitário de organizações não governamentais, desde que instituídas por mais de um ano e admitidas pela direção da unidade prisional. Letra C. Impõe ao Estado
o dever de acompanhamento psicológico para a gestão de serviços de saúde mental em razão dos efeitos danosos do aprisionamento. Letra D. Autoriza a liberdade de culto com previsão de local apropriado para sua realização, dentro da unidade prisional. Letra E. Permite que familiares complementem a assistência material com o fornecimento de produtos de higiene, alimentação e vestiário, mas proíbe o comércio interno de tais itens. Vamos lá, respondam aí a questão 3. Foi, vamos lá. Gabarito letra D. Autoriza a liberdade de culto com previsão de local apropriado para sua realização dentro da unidade prisional. Tá? Então lá está no artigo 24, vamos ler o artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividades religiosas. Também esse parágrafo 2º cai bastante nas questões. Questão 4. A Lei de Execuções Penais é considerada um diploma moderno que reconhece o preso como um sujeito de direito e estabelece deveres e direitos aos condenados. A respeito das disposições legais contidas na LEP, não é correto afirmar. Então ele quer a incorreta, né? Vamos circular o não aí para não perder essa questão. Letra A. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção de progressão de regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício de contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Letra B. São considerados órgãos de execução penal o Conselho da Comunidade, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, a Defensoria Pública, o Patronato, os agentes penitenciários, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução e os departamentos penitenciários. Letra C. A remissão de parte do tempo de execução da pena, por trabalho ou por estudo, será contado da seguinte forma: um dia da pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididos, no mínimo, em 3 dias, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Letra D. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processo distinto, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Letra E. A LEP se aplicará igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, uma questão grande de se ler, né? A gente vai perder um tempinho para observar cada alternativa. Deixar um tempinho aí para vocês responderem e já volto aí com o gabarito. Lembrando aí, galera, que ele quer a incorreta, tá? Vamos lá? Gabarito letra B. São considerados órgãos de execução penal o Conselho da Comunidade, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, a Defensoria Pública, o Patronato, os agentes penitenciários não, tá? Então a questão aí, ela tá errada porque ela acresceu aí o agente penitenciário, né, como órgão de execução penal. E ele não é órgão de execução penal. Está lá no artigo 61. Os agentes penitenciários não são considerados órgãos de execução penal. Primeiro, por serem agentes públicos, não órgãos. E, no segundo momento, por não estarem previstos no rol do artigo 61 da Lei de Execuções Penais. Tá? O artigo 61 ele traz como os órgãos da execução penal os seguintes. Tá? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os departamentos penitenciários, o Patronato,
o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. Então você vê que tem uma vasta quantidade de órgãos de execução, né? São só esses todos, né? Vamos lá então para a questão 5. Mário e Tiago estão em regime semiaberto. Tem bom comportamento e já cumpriram mais da metade da pena. Mário foi comunicado do falecimento de sua irmã e deseja ir ao funeral dela. Tiago deseja visitar a família e participar do casamento de uma prima. Ambos preenchem os demais requisitos legais para a saída. Nessa situação, deve-se: letra A. Negar a ambos os condenados pedidos porque não cabe autorização de saídas nas hipóteses indicadas. B. Permitir a saída temporária sem escolta de ambos os condenados. C. Permitir a saída com escolta de ambos os condenados. D. Permitir a saída sem escolta de Mário e a saída temporária com escolta de Tiago. Letra E. Permitir a saída com escolta de Mário e a saída temporária sem escolta de Tiago. Respondam aí essa questão. Dá um tempinho para vocês relerem. Vamos lá, galera. Então, para o gabarito. O gabarito é a letra E. Permitir a saída com escolta de Mário e a saída temporária sem escolta de Tiago, né? Parece que é invertido, né? Para você ver como é que a lei, ela... Se você for pela lógica, você talvez possa errar essa questão, né? Porque o que acontece? No artigo 120, 121 e 122, ele traz as hipóteses. E você vê que a saída temporária se trata aí de coisas boas, né? E sem escolta, né? Então, o casamento, datas comemorativas, ela vai ser sem escolta. As coisas ruins, né? Vai ser com escolta, por exemplo, enterro, parente no hospital. Né? Você vê que é uma situação que não tem muita coerência. Mas muita gente aí pode cair nessa questão aí na hora da prova, tá? Então é bom dar uma lida aí nesses artigos para poder ter um conhecimento melhor da situação, tá? Vamos lá então para a questão 6. De acordo com a Lei de Execução Penal, o órgão da execução penal destinado especificamente a prestar assistência aos albergados e aos egressos é A. O patronato, a casa do albergado, o conselho penitenciário, o conselho da comunidade ou o departamento penitenciário. Respondam aí essa questão. Questão fácil. Tá? Então, quem especificamente presta aí assistência aos albergados e aos egressos? Né? Vamos lá para o gabarito da 6. Letra A. O patronato. Artigo 78 da LEP. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Beleza, galera? Vamos lá então para 7. Em relação ao conjunto de regras disciplinares impostas ao sentenciado, julgue o item a seguir. Em observância ao princípio da legalidade, as faltas disciplinares leves, médias e graves deverão ter previsão expressa na Lei de Execução Penal. Tá certa ou errado? Gabarito errado. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Quanto às graves, tá, galera? Vai estar especificado na Lei de Execução Penal. Tá? Então vai estar lá o rol de
das penalidades graves, tá? Das faltas disciplinares graves. 8. Considere-se que Elisa tenha sido presa preventivamente por 30 dias no decurso de uma investigação policial. Nessa situação hipotética, considerando-se o instituto da detração penal, esses dias serão computados em eventual aplicação da pena privativa de liberdade. Certo ou errado? Nessa questão ele quer saber se esses 30 dias vão contar, né? Caso ela seja aí condenada, vão ser computados aí na aplicação da pena dela. Né? Vamos supor que ela já foi condenada em 1 ano. Se ela cumpriu 30 dias, se isso vai ser abatido ou não. Vamos lá para o gabarito. Correto. Artigo 66, 3º da LEP e o Código Penal no seu artigo 42. Computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa ou de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Beleza, galera? Então, a gente já fez mais 8 questões. Finalizamos aqui e depois voltamos aí com a parte 3 das questões, tá, galera? Forte abraço aí, tamo junto.